vamos ler no livro de Jó. Jó capítulo 5, nós vamos começar a ler a partir do versículo 17. Continuando nossos cultos, que temos tido já vários cultos falando sobre a nossa fé, porque a fé funciona com um, com o outro não, e a prova que viria para provar a nossa fé no tempo do fim. E você sabe que fé é uma revelação, amém? Então era a revelação que Deus daria para o povo do tempo do fim, esta revelação seria testada. E no culto anterior nós aprendemos que quando estamos em sofrimento, devemos nos alegrar. Agora, quando você está sofrendo porque fez alguma coisa errada, então você merece sofrer por aquilo, você não tem que se alegrar. Tem mais é que procurar se consertar com Deus. Mas se você sofre porque você está vivendo a verdade, cumprindo a vontade de Deus, não é? Obedecendo os mandamentos, e por isso vem o sofrimento, então alegre-se, regozije-se por se achar digno de sofrer pelo Evangelho. E Jó nos diz que quando Deus nos repreende, devemos ficar felizes. Não quando homens te dizem o que é bom ou ruim, e te deixam lá embaixo e te humilham. Mas quando Deus te põe no seu lugar, então, quando Ele faz isto, mostra que Ele está sendo um participante ativo do teu modo de vida, e está cuidando de você. Vamos ler Jó 5, versículo 17. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso, porque Ele faz a chaga e Ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. Do açoite da língua estarás encoberto, e não temerás a assolação quando vier. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás, porque até com as pedras do campo terás o teu acordo, e as feras do campo serão pacíficas contigo. E saberás que a tua tenda está em paz, e visitarás a tua habitação, e não pecarás. Também saberás que se multiplicará a tua descendência, e a tua posteridade como a erva da terra. Na velhice irás à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Eis que isto já o havemos inquirido, e assim é. Ouve-o e medita nisto para o teu bem. Amém. Oremos mais uma vez. E assim, nosso Senhor, depois de lermos uma porção da tua palavra, sabendo que isto é a verdade, e que nela está expressa a tua perfeita vontade, rogamos, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor abra o nosso entendimento para compreender as Escrituras. E assim como olhamos o mapa quando vamos seguir uma rota na estrada para sabermos a distância, quilometragem, posto, seja o que for, ó Senhor, do mesmo jeito que possamos nos ater a esta velha e antiga Bíblia, Pai, porque ela nos mostra como um mapa que nos guia a cada dia. E como disse Davi, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que a cada dia o Senhor esclareça as nossas mentes, para que o entendimento do próprio Deus possa vir à tua igreja, possa vir a nós, para pensarmos como Deus pensa, e como disse Paulo, mas nós temos a mente de Cristo. É no nome amoroso de teu Filho Jesus que nós pedimos. Amém. Amém. Podeis sentar. De acordo com o que você acabou de ler aqui fala que o molho é recolhido no tempo próprio. E se Jesus não podia sair de cena antes do momento próprio e indicado. Por isso que antes de sua morte,
Tentaram prendê-lo, tentaram apedrejá-lo, tentaram pôr as mãos nele, mas ninguém conseguiu, porque não era o tempo. E ele sempre dizia, virá a hora, virá o momento. Nas bodas de Canaã da Galileia, de Caná da Galileia, ele disse, mulher, que tenho contigo? Não é chegada ainda a minha hora. Então, não se preocupe. A sua preocupação deve ser a cada dia procurar servir a esse Deus poderoso da forma que Ele exige de todos os seus filhos. Filhos obedientes. Filhos que não são bastardos, mas que quando são corrigidos por Deus, se alegram, como você acabou de ler aqui no livro de Jó. E viva a cada dia como se fosse o seu último dia. Mas não se preocupe com o tempo, porque Deus sabe o tempo de te chamar, Deus sabe o tempo de te recolher, Deus sabe o tempo de te levar, Ele sabe o tempo que você terá que ficar humilhado, Ele sabe também o tempo de se exaltar, de te exaltar. Talvez até agora você esteja esperando uma resposta de Deus por tantas perguntas que você já fez, por quantas vezes você já orou pelo filho, pela esposa, pelo marido, pelo companheiro, não importa por quem seja. Deus sabe o tempo próprio. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Somos finitos, só podemos ver o agora e queremos tudo na hora que queremos, como uma criança que só sabe chorar quando está com fome. Mas Deus sabe o tempo determinado de fazer as coisas. E enquanto não chegar o tempo determinado, Ele vai te testando, vai te provando, te preparando para que você esteja pronto para a hora de receber a vitória, a bênção, a bem-aventurança. Então, o feixe entra em tempo. Quando? Quando é maduro. Quando ele está maduro. Então, não espere muita coisa da parte de Deus para você, enquanto você não alcançar amadurecimento. Enquanto você não ter um caráter pronto e próprio, do mesmo jeito que estava Abraão. 25 anos. 25 anos tendo a sua fé testada. E a Bíblia diz que a cada dia ele se tornava mais convicto de que aquele que prometeu era poderoso para cumprir. E a Bíblia diz que isto lhe foi imputado por justiça. Porque ele sabia a verdade, ele sabia que a verdade era aquilo que Deus tinha estabelecido. Então, meus amigos, quando está pronto para a colheita, não é quando está verde, tem que estar maduro. O que Deus está fazendo conosco é nos colocando cada vez mais em comunhão com Ele próprio, porque Ele veio trazendo o espírito de conhecimento dEle mesmo, espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dEle, para que você possa a cada dia ter este caráter de Deus, um caráter cristão, um caráter de filho de Deus, alcançando a cada dia mais amadurecimento. Então a vida, ela precisa estar totalmente madura. A vida do grão. E pronta para a colheita. Totalmente crescida. Não é necessário, uma vez que alcança o amadurecimento, não é mais necessário crescimento algum. Vê? Talvez as pessoas estejam preocupadas porque não existe mais aquele crescimento no setor religioso. Vai evangelizar mais quem? Aqueles que as igrejas conseguirem para dentro de seus templos, não vai fazer deles mais crente, mais cristão, mais obediente, porque a coisa se equiparou. Houve um equilíbrio tal, vê, no setor religioso, que tanto aqueles que estão lá fora, quanto aqueles que estão dentro da igreja, todos afirmam que são cristãos. Todos afirmam que crê e professam. E virou moda, se tornou moda dizer que é crente. Em todos os lugares que você vai, pessoas que você menos imagina. Daqui a pouco eu pertenço a tal igreja, eu vou à igreja tal. Você diz, não é possível. Não é possível. A coisa chegou em um nivelamento que não tem mais a quem se buscar, já não tem mais a quem se evangelizar. E isso significa que chegou um tempo onde Deus está chegando no último estágio do seu plano para recolher aqueles que são grãos, sementes que já têm amadurecido. Chega-se um momento que a planta não precisa mais crescer. Enquanto Jesus era uma criança, um menininho, um adolescente, a Bíblia diz que ele crescia em graça e em conhecimento diante de Deus e dos homens.
Chega-se o momento que já não precisa crescer. Chega-se o momento que precisa amadurecer. Enquanto está crescendo, está verde. Está verde. Está pegando, sugando energia, sugando proteínas, ou seja o que for. Mas quando se chega no estágio que acabou a fase de crescimento, então dali por diante começa-se a amadurecer. Não é necessário mais crescimento algum. Então quando se chega nesse estágio, neste ponto, porque eu estou falando em termos naturais, e ao mesmo tempo mostrando o lado espiritual disso que estamos tentando mostrar para as pessoas, quando você chega nesse estágio, então Deus desenvolve caráter em você pelo sofrimento. Não é te enchendo de bênção. É através de um sofrimento que Deus então começa a desenvolver em cada um de nós o seu caráter. E eu quero que vocês estejam prontos para ler a Bíblia juntamente comigo, porque se nós cremos que estamos no tempo da abertura da palavra, então nós temos que saber que tudo que tivermos que falar, tudo que tivermos que aprender, já está estabelecido na palavra de Deus. E temos que estar bem acostumados a isto, estarmos prontos para entendermos tudo isto pelas Escrituras. E por isso eu vos convido para ler juntamente comigo Salmo 84. Vamos pesquisar tudo isto nas Escrituras. No Salmo 84, versículo 4, está escrito assim, na palavra do Senhor. Salmo 84, versículo 4. Observe. Bem-aventurado os que habitam em tua casa. Louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Veja isto. O qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Bem, vamos analisar isso com muita calma, essas coisas. Veja o versículo 6. Que passando pelo vale de Baca. O que vocês entendem? Parece um nome esquisito, não é? Então deixe-me traduzir isso para vocês que vocês compreendam melhor. Quando vocês passarem pelo vale das lágrimas, o vale da tristeza, o vale das provas, o vale dos testes. Porque é disto que nós estamos pregando durante todo o mês de março. Fevereiro, março e entramos para o mês de abril. Estudando sobre a prova da nossa fé. E que temos que estar felizes, nos regozijando diante destas provas. Porque Deus está testando a cada um de nós. E o teste não é para desaprovação. O teste é para sermos aprovados no final. Você foi predestinado para ser aprovado, ou para passar no teste. E as provas vêm para que seu caráter amadureça, para que você possa receber a bem-aventurança no final. A bem-aventurança não vai vir para pessoas verdes, para pessoas que não sofreram, para pessoas que não aprenderam a se tornar obediente. Porque é muito gostoso ser crente quando tudo está bem. É muito bom pertencer a uma igreja e dizer, olha, depois que eu vou para tal igreja, porque lá eu vou ser abençoado, Deus vai me ajudar, vai abrir as portas do emprego, vai abrir isto, vai abrir aquilo. Isto é idiotice, isso é bobagem. A Bíblia diz, todos que creram no Evangelho padecerão perseguição, sofrimento, querem vida fácil? Então ficarão aqui para a grande tribulação. Vê? A minha Bíblia diz que quando vier as provas, as tentações, os problemas e as dificuldades, você deve se alegrar diante de Deus. Não procure vida fácil, porque aqueles que estão procurando vida fácil estão a cada dia se tornando mais rebeldes, se chamando de filho de Deus. Mas o nosso exemplo é Jesus Cristo. E a Bíblia diz, ainda sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Olha o que estamos lendo aqui no livro de Salmos. Quando, passando pelo vale de Baca, versículo 6 de Salmo 84. Isso significa o vale das lágrimas. O vale
da tristeza, o vale das provas, o vale dos testes. O que é que diz? Faz dele uma fonte. Como pode, no vale da tristeza, da angústia, fazer desse vale uma fonte? Sabe como pode isto? Lá no Evangelho, ou nas cartas de Pedro e outras cartas de Paulo, é nos ensinado que quando chegar o momento da prova, nós temos que nos regozijar com grande alegria e não sentirmos falta de coisa alguma. Vocês aprenderam isso aqui. A nossa alegria deve ser tal diante de Deus, a ponto de não nos faltar coisa alguma. Onde estamos passando? É um vale de tristeza? É aí que temos que estar felizes, contentes e satisfeitos diante de Deus. E não resmungando e reclamando. Eu sou teu filho, tu não me ajuda. Eu sou crente, mas parece que cada dia meu estágio é pior. Era assim o povo de Israel. Estamos seguindo o profeta, está aí a coluna de fogo, mas cadê a água? Cadê a comida? Vamos morrer de fome, melhor ficar no Egito. O que aconteceu? Todos morreram, não foi? Nós não queremos morrer. Você sabe o que significa morte? Separação de Deus. Nós não queremos ficar separados de Deus. Então é melhor nos acostumar com a maneira que Deus determinou para nós. Vê? Quando passando pelo vale das tristezas, das lágrimas, o que é que diz? Faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Agora, vamos para o Salmo 94, 10 capítulos na frente. Salmo 94. Salmo 94. Louvado seja o Senhor. Amém. Já acharam? Amém. Pois bem. Vamos ler isso aqui. Salmo 94, versículo 12. Bem-aventurado é o homem a quem tu passa a mão na cabeça e abana com pluma de pavão, eu não sei de que, não é? Onde as portas, onde você vai, mas a minha Bíblia diz que quando eu vou e botar a planta dos meus pés, eu sou abençoado, aquele lugar é abençoado, irmão é uma bênção, irmão fulano é uma bênção, e vamos determinar. Mas quando se trata dos castigos de Deus, é assim. Na hora quando Deus prova a fé de alguém, rapidamente diz, está em pecado. Não foi assim os amigos de Jó? Vê do que eu estou falando para vocês? Mas olha o que diz a Bíblia. Bem-aventurado é o homem a quem tu castigas, ó Deus. A quem tu castigas. E a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso. Bem, como é que você descansa? Você descansa pela sua fé em Deus. A prova de sua fé. Como? Pela prova de sua fé. Veja aqui. Para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Bem, você diz, eu não entendi isso direito. Então vamos combinar escritura com escritura. Vamos para 1 Pedro, outra vez, porque foi de onde nós paramos no culto anterior. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. É assim. Os alunos, quando vão para a sala de aula, tem professor que fala, e eles chegam em casa reclamando porque eles têm preguiça de copiar tudo aquilo, ou de colocar a cabeça para funcionar, tentar aprender o que está sendo dito. E o professor sabe que no meio de todos aqueles tem alunos que farão de tudo para colocar a atenção em outra coisa para não prestar atenção. Principalmente hoje em dia, onde não precisa estudar para passar. Apenas frequentar as aulas, não pode deixar de frequentar. E indo é o que o governo quer. É a estatística de quando esteve ali. É o que as igrejas querem. Entenda que tudo está acontecendo de uma forma simultânea. É o que as igrejas querem. A igreja estando cheia, não importa se é crente ou não. Vê? Porque a igreja cheia é sinônimo de prosperidade, de dinheiro para a igreja. Então não importa se estão obedecendo, se estão cumprindo a palavra, mas que estejam ali. Agora vão passar em que testes, pessoal? Não estão fazendo o dever de casa. De forma nenhuma. Mas nem por isso um bom professor vai deixar de ensinar. Porque ele sabe que ali terão aqueles que realmente estão ali para aprender. E querem, quando tiver seu diploma, não porque foi dado a ele, mas porque fizeram por merecer. Realmente entenderam do assunto. E só aqueles que entendem do assunto é que irão para a glória. Porque Jesus disse, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E você sabe que a palavra ver ali significa entender. Amém. Vê? Vamos, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Vejamos como está aqui.
Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Olha, não é a meu tempo, ou a teu tempo, é a seu, falando de Deus. Falando daquele a quem você se humilha, a quem você diz, olha, eu sou teu servo. Mesmo que eu faça tudo o que tu me pedes, eu ainda não passo de um servo inútil. Então, nas mãos destes, que você deve se humilhar, é a seu tempo. No tempo dele, ele sabe quando vai te exaltar. Veja. E o que diz? Humilhai-vos. Para que a seu tempo vos exalte. Em outras palavras, Deus vai te fazer descer com suas próprias mãos. Porque você diz, escuta, mas essa luta não pode ser de Deus. Estas perseguições não podem ser Deus que esteja colocando isso sobre mim. Pois bem, se Ele vai te exaltar com suas próprias mãos, foi porque Ele te fez descer com as próprias mãos também. Você está em teste. E é assim que o ouro é forjado. É assim que o ouro é limpo de suas impurezas. O ourive pega aquilo com aquela tenaz e vai lá e coloca lá no fogo. Eu não sei o nome daquilo, como é que é, mas quem já viu alguma reportagem sobre isso sabe mais ou menos. E aquilo brilha, aquilo encandece, aquilo queima. Vê? Tudo quanto é impureza precisa sair dali para que fique ouro. O puro ouro. Agora, vai reclamar de quem? Paulo disse, você vai reclamar de Deus? O oleiro tem poder sobre o vaso, não tem? Sobre o barro? Para dizer, esse aqui eu vou colocar uma asa, esse aqui eu vou deixar ele meio torto, esse aqui eu vou deixar ele com o bico para lá e para cá. O poder é do oleiro, não é? Agora nós não passamos de outra coisa a não ser barro na mão do oleiro. Então ele faz de nós de acordo com o que ele planejou, com o molde que está em sua mente eterna. Vê? Então é no tempo de Deus, é no tempo dele. Veja isto aqui. Aquele que te fez descer com suas próprias mãos é o mesmo que vai te exaltar. Versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então veja do que nós estamos falando, viu? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Agora, é nesta parte que toda vez que eu chego, eu sempre faço um comentário aqui. Toda vez que eu estou lendo essa escritura. Porque eu encontro aqui uma incógnita, uma parábola. Eu encontro aqui um enigma muito tremendo aqui. Observe. Sede sóbrio. Vigiai. Por que eu devo vigiar? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão. Por que ele tem que ficar em derredor? Porque ao seu redor estão anjos te protegendo. Correto? Os anjos do Senhor acampam ao redor dos que os temem o livro. Então o diabo fica um pouquinho tentando se aproximar mais. Vê? Mas acontece que ele aqui está bramando, fazendo barulho. Como faz o leão? E a minha pergunta é, se o diabo está caçando alguma presa, por que ele faria barulho? Por que ele gritaria? Por que ele diria onde está? Vê? Por isso é vigiai. Porque quando ele faz barulho, ele já comeu. Quando o leão ruge, quando ele faz barulho, ele já está com a sua barriguinha cheia. Ele não vai descer a montanha rugindo, espantando todos os animais. Não é? Ele não sai, vamos dizer assim, a leoa, que é a caçadora, não é isso? Ela não sai rugindo. Olha as reportagens que acontece. Não escuta-se um barulho. Não escuta-se um farfalhar de folha. Elas têm uma capacidade tremenda de ficar quieta no meio das ramagens, no meio do capinzal, seja onde for. Vê? E só quando está próxima, quando está numa distância segura, é que ela então corre e é que então pula em cima da sua presa. Mas aqui diz que tem esse camarada ao derredor bramando.
Busca onde alguém possa tragar. E eu só posso entender que quando ele dá isso para mim é porque ele já catou alguém. Então, cuidado. E observe todas as vezes que você escutou algum balançar, alguma agitação, alguma dificuldade por aí afora, algum probleminha que acontece, e você vai ver que alguém já foi atacado por um espírito, por alguma coisa errada, por algum pensamento maligno, por uma raiz de amargura. Senão, não aconteceria o rugido. Senão, não aconteceria a fofoca. O falatório, a reclamação, a cara feia. Isso significa que ele já catou alguém. Agora, como ele os devora? Como é que ele os devora? Pelas pessoas pensando que sua tristeza é muito para elas. E então são consumidas. Vamos ao versículo 9. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então você não deve se esqueça. Ninguém se esqueça disso. E é aqui que eu volto no culto de quarta-feira outra vez. Onde eu disse, como poderemos resolver os problemas uns dos outros? Como eu posso resolver os problemas de vocês? Como vocês podem resolver os meus? Tudo o que podemos fazer é orar uns pelos outros. É pedir a Deus uns pelos outros. Tudo. Mas veja, aqui este homem de Deus está alertando a nós que, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos. Isso significa que eles estão tanto em problemas quanto você. Então como é que você vai procurar ajuda deles? Como eu vou procurar ajuda de você? Porque estou cheio de problemas, de dificuldade, e vou lançar aquilo também sobre vocês, trazendo preocupações sobre vocês. Não, senhores. Eu tenho que chegar aqui, fazer meu trabalho, e vocês não terão que saber se eu estou triste, se eu passei fome, se eu comi demais. Não. Para quê? Por que terei que dizer para vocês minhas lutas? Por que terei que dizer para vocês minhas preocupações? Porque você vai ter que chegar no outro irmão apenas para contar seus problemas. Você não ajudará. Ele pode estar no pior que você. Lembre-se, as mesmas aflições se cumprem em toda a terra. Irmão, sabe o que as pessoas escrevem e telefonam? Irmão, eu estou numa luta. Irmão, eu estou numa dificuldade. Irmão, nem imagina. Só Deus para ter misericórdia de mim. E eu não consigo vencer isto. E a luta é difícil. E a minha carne, isto e aquilo. É a mesma reclamação em todo lugar. Ou você descobre seu caminho, ou você encontra a sua força em Deus, ou você ficará para trás, porque ninguém vai entrar no céu segurando o colarinho de quem quer que seja, não. Não vai entrar saco de osso lá, não. É como a história que costumavam contar antigamente no início, quando eu vim para a mensagem. O camarada chega do céu com um irmão nas costas, porque era um irmão muito bom, muito abençoado, mas você sabe, e enfraqueceu pelo caminho. Eu disse, não posso deixar no caminho. Chegou lá, bateu na porta, e quem é esse aí? É o irmãozinho, sabe? É aquela pessoa fraca e tal, mas uma pessoa tão boa, eu trouxe até aqui. Não, aqui não entra saco de osso, não. Aqui é lugar, aqui só entra soldados. Aqui só entra soldado, valoroso para ser condecorado. Pense nessa historinha e veja como você tem caminhado. Não se esqueça disso. As mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Agora veja o versículo 10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, né? Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Veja quem pode, então, aperfeiçoar você, confirmar você, fortificar e fortalecer. Quem? O Deus. Veja, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou para a sua eterna glória. Ou para ter a mesma mente de Cristo, para ter a mesma avaliação. É este mesmo Deus, o Deus da glória, o Deus da força, o Deus da graça, que pode te fortalecer. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Amém. Então você diz, eu quero isto. Eu quero isto. Paciência sem sofrimento.
então não vou me importar em sofrer. Observe, às vezes a pessoa fala, eu quero ser paciente, eu quero ter paciência. Um dos degraus da pirâmide se chama paciência. Na estatura do varão perfeito, Pedro disse, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento, e o conhecimento temperança, e a temperança paciência, para poder vir piedade e depois amor fraternal. Como você adquire paciência? Sofrendo. Vê? Sofrendo. As pessoas dizem, não, Deus vai ter que me dar paciência. Então sofra. Então aguarde sofrimento. Se você diz, não, eu não quero sofrer, então eu sinto muito. Mas você só consegue adquirir paciência sofrendo. Paciência não te faz capaz de sofrer. Observe isso. A pilha está faltando aqui, mas não tem problema, não interfere em nada a gravação. Apenas vocês terão que se esforçar para me ouvir melhor. Esqueci de carregar. Então, observe aqui. Você diz assim, eu quero ser paciente. Então, prepare-se para sofrer. E quero me ater nessas poucas palavras agora. Observe isto. Paciência não te dá capacidade para sofrer. Se você disse, eu vou enfrentar uma luta, Senhor, então me dás paciência. Você vai enfrentar a luta para poder aprender a ser paciente. Preste bem atenção nisso, porque se você não entende esse segredo, você ao invés de orar, você vai xingar a Deus. Falar o que não se deve. Você sofre para ser paciente. Quer uma prova? Já pensou alguém te contratar? Né? Contratar. Imagina, depois dos 40 anos é difícil você entrar numa firma, não é? É difícil eles se ficharem. Tá, mas já pensou? Chego aqui eu sou empresário, aí chego aqui no fulano, na fulana, e digo, olha, tá aqui uma quantidade. O que é isso? Tá aqui. É o seu pagamento. Para que esse dinheiro? Para você ir trabalhar. É assim? Seria bom, não era? Você pegaria o dinheiro, gastaria, quando fosse trabalhar já tá, não tem mais nada, já acabou aqui. Por que será que você só recebe depois? Aquilo te dá, então, força, determinação. Vê? E então você trabalha dias e dias, até chegar o dia do vale, do pagamento. Então o que acontece? Você não ganha dinheiro para ir trabalhar. Você vai trabalhar para ganhar dinheiro, correto? Estou certo nesse pensamento? Então não espere paciência sem sofrimento. Não espere Deus te dar paciência para você conseguir vencer as lutas. Aquela luta que você enfrenta com o filho, com a filha, com o vizinho, com a mulher incrédula, com o esposo que bebe, que vai para os bares em vez de vir para casa. Aquela luta é para poder você se tornar paciente. Temos já parece que 8 cultos quase, só dentro desse tema. E parece que não vamos esgotar tão fácil. Você não ganha dinheiro para ir trabalhar. Você trabalha para ganhar dinheiro. Agora, não tente mudar a ordem das Escrituras. Não tente mudar a ordem de Deus das Escrituras. Deus nunca mudou sua forma. E nós devemos passar por esta forma de Deus, que é o sofrimento para adquirirmos o quê? Paciência. E a paciência traz esperança. E a esperança traz confiança. Foi o que Paulo nos ensinou. Agora vamos ler mais um pouquinho as Escrituras aqui. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Vamos ver como está isto aqui. Veja. Eu repreendo e castigo. Então, vai brigar com quem não é filho teu. Não, você não briga com o filho dos outros, correto? Você não sai com o cinto ameaçando o filho de quem quer que seja. Mas assim que seu filho sai da linha, é necessário que você o repreenda. E se ele ranger os dentes, não te respeita como pai. Não te tem como pai.
Por isso, desde pequeno, eles aprendem a respeitar um pai. E um pai que não impõe respeito a seus filhos, ele não serve para ser pai. Ele está desfazendo daquilo que é o título de Deus como um pai. Você, desde criança, aprende a respeitar seu pai. E depois aos outros. Para quê? Porque quando chega o momento, você tem um aprendizado sobre Deus, você começa então a respeitar a este Deus e todos aqueles que também são de Deus. A ponto da Bíblia dizer, considere cada um o outro como superior a si mesmo. E o que é que Deus faz aqui? Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Isto é dito para o seu dia e o meu. Vê? Lembre-se que estamos tratando aqui da era de quê? Veja, Apocalipse 3, versículo 19. A era de Laodiceia. Isto é para você e para mim. Em lugar algum, a era laodiceiana é dito que nós amamos a Deus. O último livro da Bíblia, no Velho Testamento, Malaquias capítulo 1, versículo 1. Deixe isso aí guardado onde você leu agora. E veja o que está lá no Antigo Testamento. Nós estamos lendo o último livro do Novo Testamento. Agora vamos ver o último livro do Velho Testamento. Malaquias capítulo 1, versículo 1. Observe. Peso da palavra do Senhor contra Israel. Por intermédio de Malaquias. É o último livro do Velho Testamento. Peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado. Meus irmãos, pare, tem uma vírgula aí, então fique nessa vírgula. Porque eu disse antes, em nenhum momento Laodiceia diz eu amo a Deus. Não, a Laodiceia não ama a Deus. Laodiceia diz assim, eu sou rica, enriquecido estou. Eu não tenho necessidade de nada. Este nada inclui a Deus. Vê? Estou rico. Não tenho necessidade de nada. E Deus diz, eles não sabem, mas são miseráveis, pobre, cego e nu. Vê? Pobre, cego e nu. No meio de toda esta miséria que está a situação do mundo hoje, Deus tem o seu remanescente, os seus filhos, que foram determinados no seu grande plano antes da fundação do mundo, para se manifestarem como filho nesse tempo do fim. E todas as setas do inferno, todas as armas de Satanás, está apontada para a pequena igreja remanescente que ainda hoje está vivendo a totalidade da palavra. E por pouco o diabo não os engole, porque Jesus disse que os dois espíritos seriam tão parecidos, o de Cristo e o do anticristo, significa que atuariam no mesmo lugar, que se possível for enganaria até mesmo os próprios eleitos. Então, claro que é justamente nesse tempo que Deus mostra o seu peso, o peso da sua palavra, da sua repreensão. E diz, eu estou aqui para repreender quem eu amo. E você tem que ser zeloso, ter zelo, ter ciúme pelas coisas de Deus. Praticar as boas obras e arrepender-se, ou não fazer o que os outros fazem. Não seguir como os outros estão seguindo. Arrependimento é dar meia volta, voltar atrás, para o lugar onde estava indo. E esta repreensão de Deus é porque Ele nos ama. Ele sabe aonde vai terminar a Laodiceia. Ela vai terminar no lago de fogo junto com o diabo e seus anjos. E Ele tem que ser duro conosco, como Ele sempre foi em cada dispensação quando seus filhos estavam procurando ser de acordo com as outras pessoas. Versículo 2 de Malaquias 1. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em quem nos tem amado? Em que nos tem amado? Vê? Tem nos amado como? Ora, Deus amava Israel, mas eles não amavam a Deus. Vê? Deus tem enviado neste último tempo uma mensagem de amor. Por isso tem uma mensagem tão dura, uma mensagem de repreensão. Mas esta geração não ama a Deus.
Mesmo que todos de bico doce falam sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre o Evangelho em cada esquina. Mas eles não amam a Deus. Porque as Escrituras dizem que amar a Deus significa obedecê-lo. Vê? Obedecê-lo. Agora, Deus não diz que nós o amamos. Mas Ele diz que Ele nos ama. E a única forma de sermos capazes de amá-lo é porque Ele nos amou primeiro. Concordam comigo? Amém. Isto é o que está na carta de João. Nós o amamos porque Ele primeiro nos amou. Vê? Como nós podemos amar a Deus? Só podemos amá-lo porque Ele primeiro nos ama. E então quando Ele derrama o seu amor em nossos corações e tira de nós toda a raiz de amargura, tira de nós tudo que é errado, tira de nós o amor pelas coisas do mundo, aí você começa a devolver este amor a Deus. E Paulo disse, creio que em Romanos 5 ou Romanos 6, não lembro agora, ele disse, o amor de Deus foi derramado em nossos corações. É a única forma de você amar a Deus. É se Deus estabeleceu amar você. Vê? Então, a era de Laodiceia, Ele avisa. E por que será que Deus ainda avisa? Porque Ele diz assim, eu vou ter de repreendê-los, eu vou puni-los. E Ele diz, sejais zelosos, então e arrependam-se, pois ainda não viram o castigo. E finalmente, fechamos isto para ler Hebreus 12. Rapidamente aqui. Você me viu, ainda tem alguns minutos para poder concluir esta pequena palestra. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Deixe-me já ir lendo aqui, senão me atraso. Portanto, nós também, agora é nós, viu? Agora vamos trazer bem pessoal. Agora. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Quer dizer, deixemos de lado todas as coisas que te seguram embaixo, todas as coisas que te atrapalham. E ele explica o que é. E o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E eu pergunto a vocês, como você pode participar da corrida se está sobrecarregado? Temos que compreender o linguajar das Escrituras. Temos que procurar entender cada detalhe, cada ponto. Observe isto. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Mas eu tenho pregado durante todos esses meses, aí para trás, a respeito desta carga que vem sobre nós. No deserto de experiência, de lutas e dificuldades que temos que enfrentar, porque Deus está então forjando, amadurecendo o nosso caráter. Mas como você vai participar de uma corrida se está sobrecarregado? Que quer dizer? O que significa isto? Quer dizer que você está atado a muito peso, tem muito peso sobre você. Então deixe-me lembrá-lo de uma história antiga. Herbert Brooks era treinador do time e vencedor da medalha de ouro olímpica no ano de 1980. E ele sabia disto que estamos falando aqui. Ele entendia um pouquinho desta última parte que eu vos disse. Como você pode vencer uma corrida sobrecarregado com peso? Pois bem, o que ele fez? Ele fez o seguinte, colocou pesos, pegou os seus jogadores, que ele era o treinador, e amarrou nos seus tornozelos de todos os jogadores durante o treino. Pesos. Então, eles treinavam com muitos pesos amarrados em suas pernas e nos tornozelos. E aquilo era uma carga difícil para ser puxada. E eles treinaram desta forma. Era cansativo demais. Era muito esforço. E eles tinham que alcançar uma meta correndo com peso sobre o seu corpo.
Mas quando o dia do jogo real chegou, só no dia do jogo real, o treinador disse: agora tirem todos os pesos. Meus amigos, aqueles garotos pareciam que voavam, livre de todo embaraço, livre de tudo aquilo. Então observe, porque parece que cada dia você está mais preso ao chão. Parece que a atmosfera cada dia se torna mais pesada. E pregamos tanto sobre rapto, tanto sobre fé de rapto, tanto sobre arrebatamento, mas parece que a cada dia tem algo que te prende mais do chão. Não vê quando as pessoas estão naquele estágio de alegria, de contentamento, parece que estão sendo em êxtase, parece que estão sendo arrebatados. Parece que estamos esperando algo assim. E Deus está fazendo ao contrário, está nos treinando, colocando a cada dia sobre nossas vidas mais responsabilidade, mais fardo. Não, mas Ele diz: coloca o fardo sobre mim. Você não está entendendo as Escrituras. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Como é que você vai lançar ansiedade sobre Deus? Ah, qual é a sua ansiedade? Você olha, está a dívida aí e não tem o dinheiro para colocar. O que é a ansiedade que você passa? É o médico dizer não tem mais jeito? Olha, aqui o exame diz que a coisa é perigosa. O que te deixa ansioso? Que ansiedade é esta? E que você tem que lançar sobre Deus. Como eu posso lançar minhas ansiedades sobre Deus se eu sei que até a hora da minha morte eu terei lutas e problemas? Mas quando você aprende o que a Bíblia realmente está te dizendo, diante das lutas, das provas, das tribulações, da dificuldade, Abraão fez isto durante 25 anos. Quanto mais ele se tornava velho e murchimento, ele dizia: Sara, não tem problema nenhum, Deus cumprirá a sua palavra. É assim que se coloca ansiedade sobre Deus. Deixando Ele tomar conta das coisas. Deixando Ele agir na hora certa. E não ficarmos como um menino chorão por aí afora, esperneando, quando queremos doce e o pai não dá. Sim. Então é tempo de deixar de lado tudo que pode fazer peso sobre você e te atrapalhar, para poder você receber a coroa de glória e olhar diretamente para o autor e consumador de sua fé e se aprontar, porque você vai ter que voar um dia desse, não vai? Você vai ter que alçar voo. Chegará um momento que a atmosfera, a gravidade vai perder a força que tem sobre nós e daí a pouco você sairá daqui. Vê? Nada mais te segurará aqui. Por enquanto, o que você tem que fazer? Veja o que está te segurando. Porque, por um lado, Deus está colocando fardos sobre você. Que fardos são estes? Para que você adquira experiência, paciência, através de sofrimento, através das lutas que você enfrenta. Mas, por outro lado, a sua parte, aquilo que te prende a este mundo, as coisas deste mundo, procure se livrar de cada uma delas. Porque enquanto Deus está te aprontando, você precisa se aprontar. Eu vou preparar. E se vos preparar, tem duas coisas que tem que ser feitas. Deus faz a parte dele, mas a minha parte sou eu que tenho que fazer. A Bíblia diz que serão todos ensinados por Deus. Então Ele é o mestre, Ele é o ensinador, Ele é o que ensina, Ele é o que prega. Mas você que ouve, que adianta? Deus está pregando, Deus está falando, e eu estou ouvindo, e eu estou compreendendo, e o irmão Tiago disse o quê? Não sejamos apenas ouvintes, mas cumpridores daquilo que ouvimos. Amém? Amém. E assim você vai se livrando do fardo que você adquire por causa da sua ruindade e da sua natureza pecaminosa. Se livre disso. Porque quando chegar o momento de Deus tirar aquilo que Ele colocou sobre você, como um treino, meu amigo, você não imagina o alívio que será, rapidamente você voará daqui. Deus está aqui para isto. Vamos nos colocar de pé? Agora, para terminarmos, apenas não esteja tão pesado quando esse dia vier. Só o peso que Deus colocou e que só Ele pode tirar, deixe isto com Ele. Mas a parte sua, as coisas que você sabe que tem que lutar contra elas, então comece a trabalhar nisto. Se livre dos pesos, das coisas, dos engodos que tentam te segurar aqui. Porque quando chegar o momento de Deus te deixar pronto para a subida, vai ser, a Bíblia diz, é no abrir e fechar de olhos. Versículo 2, de onde estávamos lendo, que era o livro de Hebreus 12.
Eu li apenas o versículo 1, versículo 2, para irmos concluindo aqui. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Mas escuta, mas a cruz não foi sofrimento? Não estão comemorando hoje, o pessoal, exatamente isto? Não é? E não poderíamos deixar de lembrar disto. Veja, Hebreus. Como Paulo deixou aqui. Hebreus capítulo 12. Agora o versículo 2. Bem, mas Jesus disse que era na hora da comunhão. Não foi fazer isto em memória de mim, não foi? Pois bem, observe aqui. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Então não tem um gozo também proposto para você? Deus não propôs uma coroa de glória? Deus não te propôs uma vida eterna? Deus não prometeu para você novos céus e nova terra onde habita a justiça? Não foi? Então, por que não suportar o peso da cruz agora? Jesus suportou. Veja. Desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai. Em outras palavras, considerai significa focar nele e no que ele fez. Vê? Pois aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resististes até ao sangue. Quer dizer, a luta está grande? Ah, meu filho, mas você não resistiu até o sangue ainda. Combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Que argumentação é esta? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por eles forem repreendidos, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Amém? Oremos. Deus eterno, soberano Senhor, no nome de Jesus, o teu Filho, nós oramos a ti nesta hora, agradecendo por tua bondade, por cada um de nós. Sabemos que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, Pai. E estás aqui para nos guiar, para nos ajudar, para nos mostrar o caminho de volta para a nossa fonte de origem. Pedimos perdão por nossos pecados, por nossas fraquezas, fragilidades, por tudo aquilo que temos feito, que temos pensado, que temos agido, e que sabemos muito bem que não é próprio para um filho do Senhor. Nos envergonhamos dos nossos atos, Pai. Nos envergonhamos do que somos, como humanos, com essa natureza pecaminosa. Mas nos regozijamos porque o Senhor Jesus Cristo morreu por nós e nos assegurou a vida eterna, e assim nós podemos, com alegria, testificar para este mundo que somos filhos do Senhor e que não temos por que viver sobre os caprichos de Satanás, porque ele é um ser já derrotado e apenas pode fazer barulho nesse tempo. Ajuda-nos nesta hora e que possamos ser guiados pela tua potente mão, Senhor. Tu conheces os corações de cada uma dessas pessoas que aqui estão, o motivo, o objetivo pelo qual cada um de nós estamos aqui. Que possamos receber do Senhor aquilo que estamos buscando, Pai. E mesmo que estejamos buscando por algo, não nos dê, a menos que seja a tua vontade. É assim que oramos com convicção, porque diz a tua palavra, tudo que pedirdes segundo a sua vontade, ele vô-lo concederá. Então nós, de acordo com as Escrituras, com a base bíblica, oramos assim, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus os abençoe. Deus os guarde com a sua potente mão. E até o culto de domingo às 18 horas, se o Senhor nos permitir. Deus os abençoe. Tenham todos um final de semana abençoado por Deus. Muito obrigado vocês que vieram, o irmão que nos visita, cada um de vocês, os que vieram de longe, o irmão Manel lá de Jundiaí. Deus abençoe a cada um de vocês e até nos encontrarmos outra vez.